Fala comigo, marceneiro! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Marcenaria no Topo, onde as suas ideias ganham forma. Bora lá, meu time, uma salva de palma hoje aqui pro nosso convidado, Marcelo Leal. Seja muito bem-vindo, Marcelo Leal. Fala um pouco pro pessoal aí que já te conhece também, né? Frank, eu quero agradecer novamente aqui com vocês, né? E hoje um assunto muito importante, planejamento estratégico. Olha, você que está vendo a gente aí, grava as dicas de hoje, porque isso aí vai fazer você colocar sua empresa no topo do mercado, tá? É isso aí, pessoal. Não perca um segundo desse podcast. Então já pega papel, caneta e começa a anotar aí, porque vem uma tonelada de conteúdo e essa internet hoje ela vai parar. Planejamento estratégico nós vamos falar aqui para vocês. E a primeira pergunta que eu vou logo deixar aqui para você que está nos assistindo aqui, gravar, anotar isso daí em pedra, porque em papel a gente perde, é o que é o planejamento estratégico e qual é a diferença que ele pode fazer dentro do nosso mercado de marcenaria. Então, Frank, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Planejamento vem do latim, que é a palavra planos, que significa uma superfície achatada. Puxando para o lado mercadológico, né, para o nosso mercado, seria organizar a superfície, transformar numa superfície lisa que denota que a gente consegue andar com mais facilidade. Então, planejamento seria isso, você organizar a sua empresa para você dar passos com mais facilidade rumo ao seu sucesso. Muito bom, né? Isso daí faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? A gente que tá sempre aí na correria do nosso dia a dia, o tempo inteiro procurando tarefas sem saber o que a gente vai fazer, é porque a gente não está organizando o nosso trabalho da maneira correta, que é, no caso, fazer o planejamento. O planejamento, ele é uma ferramenta muito eficiente no nosso dia a dia, que ele vai otimizar o nosso tempo dentro da marcenaria. Acabar com esse problema, né, que a gente esquece ferramenta, esquece parafuso, porque a gente acaba não anotando, não fazendo um planejamento, não sabendo de verdade para onde a gente quer seguir, né? Pronto, pegando essa deixa sua, o planejamento ele é justamente para você ter um documento para você fazer as suas orientações. Então, quando tem uma dúvida de um processo, de uma ferramenta, o que levar para o cliente, o que levar para uma situação de uma estratégia de avanço, o planejamento ele te ajuda a decidir qual é o próximo passo. E uma pergunta muito interessante, né, que eu acredito que vai ser muito boa para o nosso público aqui, né, para os nossos marceneiros parceiros que estão nos assistindo aqui, que querem levar a sua marcenaria no topo, qual seria o passo a passo inicial para um planejamento? Para quem ainda não fez e talvez não saiba ainda a importância de um planejamento para dentro de uma empresa. Certo. Eu vou usar a palavra que eu usaria para você gravar e anotar, é propósito. Você, marceneiro, qual é o propósito da sua empresa? É o negócio. Então, você precisa definir qual é o seu negócio. E quando a gente fala de negócio, a gente fala de posicionamento. Qual é o posicionamento que a sua marcenaria quer dentro do mercado? Além disso, você precisa definir qual é a sua missão. Quando a gente fala de missão, a gente está falando o que nós somos. E aí, quando a gente fala de visão, a gente fala o que nós queremos. Então, isso é muito importante, você alinhar isso, inclusive, com a sua equipe. O que nós somos é a nossa missão. Vou dar um exemplo aqui. Fornecer serviços de excelência no mercado de marcenaria, com qualidade de alto padrão de equipamento e pessoas. Isso seria uma missão. E visão, Marcelo? O que é a visão? Vou dar um exemplo aqui para você, Franklin. Ser reconhecido no mercado local e nacional como a melhor empresa do ramo de marcenaria até o final de 2026. Isso é uma visão. Então, quando você for montar as estratégias organizacionais, você pega e une o objetivo da sua equipe com o objetivo da empresa. E aí você consegue colocar um alinhamento junto com a sua equipe aonde você quer chegar com a sua empresa no mercado local, nacional e assim da forma que você definir, entendeu? Entendi, isso é muito importante, né? A gente precisa, então, olha, marceneiro, você que está nos assistindo aí, o que a gente precisa, trazendo aqui para dentro do nosso mercado, né? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar e a gente precisa passar para o nosso público qual é o nosso objetivo, de maneira mais simples, né? O que eu quero entregar para o meu público? Eu quero entregar uma melhor qualidade, eu quero entregar um produto, uma entrega mais rápido, então tenho que ter um propósito.
correto? Perfeito. Então esse é o nosso propósito. Às vezes a gente já sabe o que a gente quer, a gente já fala, a gente coloca nas nossas redes sociais, mas a gente ainda não colocou isso, ainda não criou um planejamento, a gente ainda não anotou, a gente ainda não criou uma estrutura, né, pronta para a gente fazer. Isso, na verdade, é o planejamento. É a visão, é o propósito e é a missão, visão e os valores. Missão, visão e os valores. Missão, visão e os valores. Olha só, eu também falei errado, até porque nem dentro da minha marcenaria ainda não adotei essas metodologias, né? E Frank, se a gente fosse pegar a empresa hoje e definir por partes para a gente encontrar esse planejamento, a gente diria inclusive o seguinte: a missão organizacional, que é o que nós somos, a visão, né, como eu falei, para onde nós queremos ir, e aí você falou ainda há pouco de estrutura, e essa palavra, grave isso, viu? Essa palavra é muito importante. Estrutura organizacional é onde você define a autoridade, é onde você define o organograma, né? Para você que não entende o que significa organograma, é colocar o papel de cada um dentro da empresa, entende? Junto com isso, o clima organizacional que está ligado aos valores. Então, quais são os valores da sua empresa? É a ética? É a melhoria contínua, né? Então, assim, você decide qual é o valor. E esse valor tem que ser passado para a sua equipe. Por quê? Porque quando a gente coloca numa visão geral entre a empresa e o cliente ele vai ter essa percepção. Entende? Quais são os valores que tu queres? Se você não passa isso para a sua equipe pode estar entregando outros valores. Isso dificulta muito. Por isso é importante, como você falou, anotar, colocar no papel, criar realmente, de fato, elaborar o plano, o planejamento estratégico para quando você quiser montar novas estratégias, você vai ter ele como apoio para lembrá-lo, para verificar o que você deseja para o futuro e, em cima disso, montar as estratégias de avanço para ir seguindo, sempre focado no objetivo central, que está no planejamento estratégico. Muito, muito interessante, né? A gente precisa sempre entender, que o planejamento ele é uma ferramenta que ele pode nos levar a longo prazo. Não é uma ferramenta que ela te dá uma certeza, mas é algo que você vai fazer um planejamento para conquistar um certo objetivo, aonde eu quero chegar. Sim. Isso não é, de fato, o que pode ser que aconteça. A gente, no meio desse caminho, pode percorrer outras rotas e chegar a outros destinos que a gente não planejou. Como é que a gente pode fazer para que esse objetivo ele seja traçado em linha reta e a gente consiga alcançar aquilo que a gente planejou? Ou nem sempre isso tem que ser de fato, tem que acontecer de fato? Eu divido o planejamento em 2 etapas. A gente fala que existe a parte permanente, né, que mesmo sendo permanente a gente tem possibilidade de fazer alterações, que seria a missão, visão e valores da empresa. E tem a parte mutável, que aí já são as ferramentas que você vai utilizar para desenvolver as estratégias. Que aí tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Tem o próprio PDCA, tem a matriz SWOT, tem o 5W2H. Ou seja, quando tiver essa dúvida, uma coisa que eu queria que você entendesse, marceneiro, grave isso aí, que isso é muito importante. Vale muito mais a direção do que a velocidade. Então, se você está no rumo certo e você está encontrando dificuldade, dá uma analisada. E aí você pode refazer aquele objetivo, refazer ou ajustar aquela meta, entendendo que, como você tem a parte que já é aquela parte permanente, que você já tem definida a sua missão, você já tem definida a sua visão e principalmente os valores que você quer entregar com o relacionamento entre empresa e cliente, e aí você consegue ajustar metas e objetivos para alcançar o seu resultado final, que é prosperidade, riqueza, felicidade, aí vai dependendo de cada propósito de cada um, entendeu? Muito bom, né? Eu vejo que às vezes a gente faz um planejamento a longo prazo, eu estipulo assim, daqui a 2 anos eu quero obter um certo objetivo. Eu acho que a gente precisa ter uma clareza. Será que aquele objetivo que eu quero alcançar em 2 anos, ele realmente é algo que eu vou conseguir chegar lá em 2 anos? Porque às vezes a gente faz um planejamento para 2 anos e se confunde. A gente faz algo que não é alcançável. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz um planejamento a longo prazo, a médio prazo, né? Ou até curto, acredito que há 2 anos, né? Fiz um planejamento para chegar lá em 2 anos. Acabou que bateu os 2 anos e eu não consegui alcançar aquele objetivo.
Eu acredito que deve ser também, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora também já passou por essa situação. Nós temos como explicar isso de uma forma bem interessante. Mesa, você tem como colocar aquela pirâmide, por favor, do planejamento estratégico? Que aí a gente consegue explicar de uma forma bem interessante. Aí, olha aqui para a tela. Você vê que a pirâmide do planejamento estratégico está dividido em três esferas. A estratégica, a tática e a operacional. Você falou 2 vezes sobre longo prazo, que eu fiz um planejamento a longo prazo. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa entender que o estratégico, ele pensa a longo prazo. Então, aqui no estratégico está você, marceneiro, o dono do negócio. Então, você, quando vai montar suas estratégias, você pensa a longo prazo. Para o Brasil, a gente utiliza até 2 anos, 5 anos. Lá fora, se fala de 10 anos, 20 anos, 30 anos. É assim que eles analisam, né, no exterior. No Brasil, 5 anos já é um longo prazo aqui. Quando você vai para o tático ele já trabalha a médio prazo. E o operacional, ele trabalha a curto prazo. Por que eu estou falando isso, Frank? Porque das maiores mazelas nas estratégias de avanço é não entender o que cada setor pensa. Então imagina só, o operacional ele trabalha a curto prazo. Então se tu jogar como você falou, como é que eu vou saber se eu chego ou se eu não chego? Se tu jogar para o operacional um prazo de 2 anos, ele não vai conseguir desenvolver para ti, porque ele trabalha a curto prazo, e curto prazo é no máximo 12 meses. Então, quando tu montares a tua estratégia dentro do planejamento estratégico, você tem que definir quais os setores que têm as estratégias para cada um. Então, o tático, que a gente está falando de tático aí, a gente está falando de líderes e gestores, né? Então, a gente está falando de coordenador, a gente está falando de supervisor, a gente está falando de gerente, entendeu? Então, ele trabalha no tático. O tático é médio prazo. 2 anos, como você falou, eu diria que seria o médio prazo. Então, uma projeção para 2 anos, essa estratégia eu vou entregar na mão de quem? Eu vou entregar na mão do meu gestor. Marcelo, mas eu que ainda não tenho gestor. Então, eu preciso definir isso no meu planejamento. E o que é longo prazo? Você lembra que a gente estava falando fez aqui um exemplo de visão? Então, eu coloquei uma visão com exemplo para 2026, final de 2026. É médio prazo. Mas eu posso pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, vamos imaginar que eu quero chegar até final de 2026 e ser referência no mercado local. É possível? É plausível. Por que é plausível? Porque a gente está falando só do mercado que eu já conheço. Mas nacionalmente, talvez eu precise mais. Aí eu colocar que eu quero ser referência nacional em 2 anos, aí eu concordo com essa tua discussão interna. Será que é possível? O desafio é bem maior. Então seria melhor pensar numa estratégia para 5, 10 anos. E isso pode trazer uma frustração? Isso pode trazer. Aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Recentemente, nos estudos que eu fiz, nós temos que a gente chama de hábitos de mudança. Tem hábito que é relacionado a resultado e tem hábito que é movido através de comportamento. Quando a gente fala de hábito de resultado, a gente cria essa certa frustração. Vou dar um exemplo. Quero crescer o meu faturamento em 30% até o final de 2025. Né? E aí você não consegue, como o seu hábito é direcionado para resultado, se você não alcançar esse resultado, aí cria o sentimento de frustração, cria o sentimento de tristeza, cria sentimento de estresse e por aí vai. Agora, quando você trabalha com um hábito de comportamento, o resultado vira uma consequência. Então, vamos imaginar, aqui dando como exemplo para você, pensar no seu dia a dia, começar a refletir nas suas ações. Quando eu tenho um comportamento que atrapalha a minha evolução, então está na hora de eu parar e criar um novo comportamento. Vamos imaginar você que fica com o celular ali do lado o tempo todo. Fez o barulhinho do WhatsApp, você larga tudo e perde um tempinho ali olhando no grupo da família, no grupo dos amigos. Quando a gente contabiliza isso durante uma semana, a gente já está falando aí, quem sabe, até de um dia todo sem trabalho. Então é um hábito que você precisa eliminar e criar um novo hábito. Eu não vou mais levar o celular para perto de mim no horário que eu estiver fazendo uma produção. E aí dentro eu tô trabalhando, me ajuda aí. Estou trabalhando, você que tem mais especialista nessa área. Estou desenvolvendo um projeto de um novo móvel.
Naquele momento eu preciso estar 100% focado no projeto. Eu vou ficar perdendo tempo procrastinando com o WhatsApp. Aquele projeto que eu poderia terminar ele em algumas horas, eu posso demorar um dia ou até mais. Então, tudo isso são mudanças comportamentais que vai me ajudar a chegar no objetivo e, consequentemente, alcançar o resultado que seria dos 30%. Entende? Entendi. Agora, trazendo, né, para a nossa realidade da marcenaria, eu vejo aqui, ó, é o planejamento estratégico, que é aquele que a gente pensa a longo prazo, né? Isso. Para donos de marcenaria. Olha só, essa pirâmide aqui, ela é muito importante. Esse aqui é o planejamento estratégico. Eu, na minha prática do dia a dia aqui, dentro da minha empresa, até hoje, eu ainda não utilizei essa ferramenta, a estratégica. O tempo inteiro, desde quando eu comecei nesse setor de imóveis planejados, a única coisa que eu nunca fiz, não vou dizer que eu nunca fiz, porque eu já metia também a mão na massa. Eu já trabalhei muito no operacional. Mas o meu sempre foi, o meu coração dentro da minha empresa foi aqui, ó, o tático. Ou seja, eu sei como fazer, mas eu ainda não coloquei uma pessoa para fazer isso por mim. Aonde é que eu consigo corrigir esse erro? Esse erro está em mim, por eu ainda não conseguir treinar uma pessoa para ela executar essa tarefa? Ou é porque eu ainda não encontrei essa pessoa pronta? Porque esse daqui eu acredito que deve ser o maior erro de... Não vou falar 100% porque tem umas marcenarias que são muito grandes. Mas pelo menos 80%, né? Não é nem da marcenaria, né? Das empresas no Brasil inteiro. O que a gente sempre analisa é o seguinte. A gente precisa entender primeiro a função de cada um. Você falou uma coisa que você está certíssimo. O tático, ele sabe como fazer. O estratégico, por exemplo, ele sabe o porquê fazer. E o operacional sabe fazer. Isso. Então, a confusão é justamente essa. A gente vira escravo do sistema. Aí eu já vou levar para uma outra área, falar para mim assim, Marcelo, como é que eu resolvo isso? A gente tem que fazer análises mais precisas, né? Se aprofundar mais, tirar diagnóstico de vários departamentos, para a gente verificar se realmente o erro está com você. Né? Mas na grande maioria dos casos, o que ocorre? Às vezes você tem já o teu sonho é grande, a tua estrutura é grande, só que o teu pessoal não chegou no mesmo nível dos outros dois pilares. O que é que acontece? Como o teu pessoal está no nível abaixo, aí você, como você falou, você está mais no tático. Por quê? Porque você ainda não tem ninguém que possa delegar para você voltar para o estratégico. Para eu ir para o estratégico. Para você voltar, não, para você ir para o estratégico. Isso serve para você também, que está com esse mesmo problema, porque isso aqui, né, é comum de a gente encontrar. Então, o que é que ocorre? Como você está ainda em déficit com a sua equipe e você tem que colocar energia e tempo, o que é que a gente acontece? Você consegue ganhar dinheiro. Só que esse dinheiro ele vai ter um custo. Porque qual é o custo desse dinheiro? É a sua liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é paz, liberdade é alegria, liberdade é energia e tempo sobrando. Como você está com uma equipe ainda que não chegou no mesmo nível, não está alinhada com o teu sonho e com a tua estrutura, essa liberdade se torna escravidão. E aí você fica escravo do sistema. E você, mesmo sabendo que você não está fazendo o correto, que é estar na estratégia do seu negócio, você está ganhando dinheiro, e aí a gente cai no caso que generaliza realmente que nós somos imediatistas, geralmente o ser humano é imediatista, ele está tendo recurso, como ele não tem a orientação correta e não tem uma pesquisa aprofundada, não estudou de fato nessa pirâmide, o que é que ele imagina? Ele olha só fluxo de caixa. Eu gasto tanto, ganho tanto, estou tendo lucro, então está tudo bem. E vai tocando. Por isso, a importância do planejamento estratégico, porque no planejamento estratégico não se fala só de estrutura, se fala também de processo. Você faz novos procedimentos, aí você identifica que vai precisar de um tático, que vai precisar de um operacional, define bem esses procedimentos e aí você consegue. Aos poucos você vai sair dessa situação, isso eu lhe garanto. Olha só, marceneiro, o que o Marcelo acabou de falar para a gente aqui é uma coisa muito importante. E que, por incrível que pareça, é o que acontece com quase todas as marcenarias do Brasil. A gente está o tempo inteiro preso aqui nessa ferramenta aqui, ó, no operacional. A gente está preso no operacional e eu olho para alguns colegas meus, né, que trabalham aqui dentro da nossa região, e eu olho para o pessoal e vejo o tempo inteiro o cara assim, ó. Ele fica dormindo na marcenaria. Parece até engraçado, mas isso é realidade. Eu olho para a cara de outros, eu vejo o cara cansado.
trabalhando o tempo inteiro até tarde. Isso eu não vou mentir para vocês não, aqui dentro da minha empresa também acontece, o tempo inteiro. A gente fica trabalhando até tarde aqui. Eu canso de sair daqui tarde da noite. Por quê? E olha, eu tô aqui, ó, no tático. Eu tô trabalhando no tático. Saio daqui 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, já saí até de madrugada. Isso aí é uma realidade que a gente precisa mudar. Parece até brincadeira, todo mundo, né, fica brincando, que às vezes quando a gente escuta esses vídeos na internet, dos caras falando sobre gestão, para empresas que querem chegar alto, precisa investir em gestão, isso é realidade, isso é verdade, entendeu? Eu tô aqui, eu tô no tático, eu fico até tarde, o tempo inteiro dentro da marcenaria. Imagina você, marceneiro, que tem que cortar, fabricar, vender, projetar, fazer tudo dentro da tua empresa. Não tem nenhuma organização mínima. Isso daí é o maior problema que você consegue ter. Vai passar 10 anos, você vai ficar vovô e vai continuar do mesmo jeito, sem sair do lugar. Você precisa abrir o olho e se despertar para a realidade. Eu estou abrindo meus olhos agora. Estou 10 anos dentro do meu negócio. 10 anos dentro do meu negócio, sem pisar no estratégico da empresa. Agora que eu comecei a abrir os olhos e parar de ser ignorante, porque eu já fui muito ignorante um dia, quando as pessoas falavam para mim que gestão é tudo dentro da marcenaria. E eu achava que era brincadeira, ficava rindo. Eu cheguei até aqui sem nada, sem gestão, só trabalhando muito duro no operacional e percebi que isso não faz diferença, isso faz toda a diferença. A gestão muda qualquer tipo de negócio. E agora eu parei para realmente investir nesse setor. Eu diria mais, sabe, Frank? Isso aí serve mesmo para quebrar as crenças limitantes. Às vezes a gente imagina que planejamento estratégico é só para empresa grande. Está completamente equivocado essa linha de raciocínio. O planejamento estratégico serve para qualquer empresa. Você sendo uma microempresa, você sendo uma empresa ainda que está dentro da sua casa, o planejamento estratégico ele serve justamente para tirar você da sua casa e levar você para um espaço maior. Porque através do planejamento bem elaborado, né, e fidedigno, porque não adianta também planejar e colocar na gaveta. Sim. É planejar e utilizar, andar debaixo do braço mesmo. Planejar e executar. E executar, né? Entende? Porque a gente fala sobre isso. O planejamento é uma das partes do processo. A gente tem que planejar, a gente tem que organizar, a gente tem que executar, a gente tem que controlar e avaliar para verificar se está dando certo, se está obtendo resultados, certo? Então, qualquer tamanho que seja a marcenaria, ela pode e deve fazer um planejamento estratégico. Não é coisa de gente grande. É coisa de gente que quer crescer. Então, assim, eu sugiro a todos vocês, independente do porte, que comece a pensar no planejamento estratégico, porque isso vai mudar a vida de vocês e vai levar a empresa de vocês aonde ela merece estar. Vamos lá, reformulando essa pergunta, né? Como é que a gente faz para trazer o planejamento, um planejamento desse aqui, todo estruturado, para dentro de uma marcenaria e para dentro da empresa de um marceneiro? Um marceneiro que está começando, que é só ele, como é que ele vai fazer para estruturar todo esse planejamento e como é que ele vai executar isso? Então, o planejamento, você tem várias formas de encontrar. Ah, eu não tenho recurso, eu não consigo contratar ninguém. Você consegue pesquisar, você tem o Sebrae, que lhe dá orientação para como elaborar um planejamento estratégico. Eu não tenho empresa, você consegue iniciar também como uma empresa pequena, como o MEI, ou uma empresa do Simples Nacional, tudo isso. Qual a maneira mais simples para o marceneiro, executar, para ele preparar um planejamento desse e começar a trabalhar amanhã? Pronto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu propósito. Aonde você quer chegar? Tu queres ficar trabalhando só com pequenas empresas, tu queres trabalhar só com casas, né? com essas produções para residência, ou tu está pensando, esse é o primeiro ponto, aonde eu quero chegar, quanto eu quero faturar. Agora sim, para tudo, você sempre cria 2 vezes. A primeira é na mente, a segunda é no papel. Não deixa na mente. Eu tenho um sonho de ganhar 50 mil por mês. Hoje a gente pensa o tempo inteiro, né? Pensa o tempo inteiro. Pois é, mas isso tem que colocar no papel. Por isso a importância do planejamento. Aí você define que tamanho tu queres ser. Depois disso, você começa a traçar os seus objetivos. Aí o objetivo ele tem que ser claro. Objetivo, quando a gente formula o objetivo ele tem que ser específico, ele tem que ser claro.
Ele tem que ser auto-iniciável. O que é isso, Marcelo? E tem que ser algo que o cara consiga alcançar, né? Ele tem que ser mensurável. Mas, primeiramente, eu diria que o mais importante do objetivo é ser auto-iniciado. O que é isso? Depende de quem para eu iniciar o meu objetivo. Depende só de mim, então você está no caminho certo. E aí começar a mudar, né, os comportamentos, criar novos comportamentos, colocar no papel. Hoje, esse mês, dá como exemplo, nós temos várias ferramentas, mas eu vou citar uma que é das mais conhecidas e ela é realmente bem aplicada, ela traz o resultado, que é a SMART. Meta SMART. Tem que ser, o objetivo tem que ser específico, tem que ser mensurável, né? E assim, eu quero até o final de julho de 2025 conquistar 10 novos clientes. É possível? Aí você tem que mensurar. É possível, se eu me esforçar mais, se eu parar a procrastinação, se eu me dedicar mais em estudos para eu poder desenvolver novas técnicas. Eu estou falando, buscando assim como você falou, daquele marceneiro que está com muita dificuldade, tanto técnica como até mesmo de busca de informação. E aí você traçou essa meta, aí você começa a colocar em prática. Anda do lado, olha, eu tenho até julho de 2000, eu tenho que conquistar mais 10 clientes. Então eu vou conquistar quantos por mês? 1, 2. Então, bora atrás, vai funcionando. E coloca isso no papel. Anota. Quais são as ações que estão me tirando tempo? Né? Tem procedimentos que eu posso diminuir, que está gastando tempo. Às vezes, a gente tem um equipamento e esse equipamento ele já tem muitos anos de uso, ele vive dando problema, ele vive dando manutenção. Então, analisa a possibilidade de comprar um produto, um equipamento novo, dentro das suas condições, é claro, que vai otimizar o teu tempo. Então, aqueles 3, 4 dias, eu como cliente já passei por isso, Franklin. Contratei marceneiros, que ele me deu um prazo de entrega, ele não conseguiu cumprir porque o equipamento dele deu problema e estava numa assistência. Então, um prazo de 2 dias virou quase 15 dias. Entende? Então, se isso está te atrapalhando, é uma situação que tem que ser analisada. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Faça isso, faça isso, faça isso. Conforme a situação de cada um. Mas o mais importante coloque isso no papel. Crie o planejamento de mudança. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Se eu tenho que guardar dinheiro para comprar equipamento? Se eu tenho que... Às vezes a gente não fala nem para o vizinho que a gente trabalha com marcenaria. Aí quando tu vê o teu vizinho, o teu colega, está comprando com o outro porque ele nem sabia que você fazia. Ou seja, você tem que declarar também. Está conversando, às vezes, numa fila de banco, tu está conversando. Deixa eu lhe falar, eu sou marceneiro, sabia? Se você quiser trocar os móveis da sua casa, eu trabalho com isso, toma aqui. Isso é uma coisa que, olha só, ele tocou num assunto aqui que a gente faz o tempo inteiro, né? Eu faço isso o tempo inteiro. Se eu jogo bola, eu falo, todos os meus amigos que estão jogando bola comigo sabem que eu trabalho com móveis planejados. A minha equipe aqui, ó, Ronald Bala, tá ali me ouvindo ali, ó. Ronald Bala, quando começou a trabalhar comigo, já sabia que a gente estava trabalhando com móveis planejados. E aí a gente vai espalhando, a gente espalha por onde a gente passa. A gente está numa academia, a gente começa ali a correr dentro da esteira e, sei lá, às vezes troca uma ideia com alguém ali, ó, também. Ó. Na academia, eu acho que eu tenho foto. Para onde eu vou, toda academia que eu vou treinar, eu tenho uma camisa da minha empresa, Pronto. da Up Móveis. Isso daí é a maior propaganda que eu faço, para onde eu vou. Eu já ia falar sobre isso. A minha empresa, eu coloquei na minha garrafa, eu coloquei a logomarca, eu também tenho uma camisa com a minha logo, e às vezes tu está conversando, tu trabalha com isso? Sim, eu trabalho. Existe uma roda que a gente chama Roda da Abundância. Isso é legal de você gravar, é uma ferramenta de comportamento que a gente utiliza e dá muito certo. Ela primeiro você declara, o que é declarar? É falar mesmo, para o conhecido, desconhecido. Um ponto que eu acho muito importante, pega aí o seu WhatsApp, pega a sua lista de WhatsApp, e verifica se tu não tem um cliente potencial lá. Porque às vezes a gente esquece desse detalhe. E como eu falei ainda há pouco, às vezes quando tu vê a pessoa está comprando com outra, está fazendo com outro profissional, mas porque não sabia que você trabalhava. Então, é o primeiro ponto da roda, declarar. Depois é solicitar. Eu declarei. Olha, eu trabalho com marcenaria, viu? Depois eu vou solicitar. Frank, tu não está precisando, cara, trocar lá os móveis? Tu quer que eu faça um orçamento lá?
sem compromisso, eu estou solicitando. Depois eu vou arriscar. Frank, bora fazer o seguinte, para fechar logo, para trocar todos os móveis de todos os compartimentos do teu apartamento, da tua casa, eu vou fazer um preço especial, mas para a gente fechar agora, tá arriscando. Vai que dá certo, é mais um cliente. Aí o Frank, aí você com empenho, você dedicado, né, levando qualidade, o que é que acontece? O Frank vira um formador de opinião e começa a indicar para outros e assim vai crescendo a roda da abundância. Daqui a pouco você já vai estar com um número muito maior e mais expressivo de negócio. Muito bom. Agora a gente vai começar agora o quadro dinâmico. Então, marceneiro, pega aí o seu papel, pega a sua caneta, porque a gente vai sortear algumas perguntas aqui e vai ser específica para vocês e para mim também, né? Vamos levar nossa marcenaria pro topo. Bora lá, meu time? Vamos lá. Pai, esses caras são bons demais. Vamos sortear aqui. Balança o negócio aqui, meu peixe. Balança aqui. Vai pegar primeiro aqui. Tem que ser legal esse negócio. Primeira pergunta, olha, tá muito pequena essa pergunta aqui. Como um pequeno marceneiro pode se planejar com um orçamento limitado? Eita pergunta da boa. Eita pergunta. Essa daí foi... Que desafio. Já começou com um desafio grande. O cara tem pouco dinheiro. Como é que ele prospera? Top. O planejamento, uma das partes do planejamento é você saber alocar o recurso. O problema não é a quantidade do recurso, é como você vai estar utilizando esse recurso. Porque às vezes a gente acaba colocando recurso numa área que não vai te trazer retorno. O planejamento ele vai te ajudar nisso. Ele vai te mostrar aonde você vai colocar o recurso que vai te trazer um retorno mais expressivo. Eu acho que essa pergunta aqui, eu resumiria ela da seguinte forma, como eu comecei. Comecei com o dinheiro do cliente, entendeu? Fiz a minha primeira venda, com o dinheiro do cliente eu comecei o meu negócio e dali foi que eu comecei a pensar aonde é que eu preciso colocar esse dinheiro. Resumindo o que o nosso amigo Isso aqui, mesmo. Marcelo explicou pra gente. Ronald Bala, bota lá a nossa imagem lá, marcenaria no topo aí na tela. É o show do milhão aqui, galera. Bora lá, que essa aqui eu quero ver. Essa aqui... Tchan, 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 tchan. Planejamento estratégico. Essa aqui eu quero aprender também. Planejamento estratégico deve incluir marketing digital? Sim, é a divulgação, faz parte. Entenda que o planejamento estratégico ele tem 3 esferas, certo? Cada esfera dessa pode ter o marketing digital. Você, quando tiver no seu estratégico, você vai elaborar a estratégia de avanço utilizando a ferramenta marketing digital. Bora reformular essa pergunta aqui. Ronald, faz essa pergunta aí com maestria. Fala, Frank. Faz essa pergunta aí com maestria aqui para o nosso amigo. A pergunta que colocou aqui foi: planejamento estratégico deve incluir marketing digital? Voltado para o público de marcenaria, Marcelo, dentro do planejamento estratégico que você apresentou, né, com a implantação hoje do marketing digital, a importância do marketing digital também, com a marcenaria, o tráfego pago, o audiovisual, na pirâmide que você está apresentando, em que momento o marceneiro deve sinalizar a começar a pensar a implantação do marketing digital? Pronto, agora. Melhorou. Aí a gente já tem que Obrigado, pensar. senhoras e senhores. Aí a gente já tem que pensar justamente no tamanho de cada negócio. Né? Se você é um marceneiro que está iniciando, você tem que utilizar as ferramentas de valores, né, baratos, ferramentas gratuitas, pegar a lista do WhatsApp, falar com as pessoas. Então, o boca a boca, nesse primeiro momento, ele traz muito mais resultado do que o marketing digital. Nesse sentido, o marketing digital ele já vai fazer parte do seu planejamento estratégico quando você já tiver um posicionamento maior no mercado. E aí sim, você precisa alcançar novos mercados, né? Você precisa novos nichos de mercado,
novo público-alvo, né, conforme a estratégia de avanço elaborada, aí sim, aí o marketing digital ele é importante. Nesse primeiro momento, para aqueles que querem iniciar o processo, eu ainda diria que daria para esperar e utilizar o que está mais perto, até porque é para aqueles que você perguntou ainda há pouco, que tem pouco recurso. E marketing digital necessita um pouco mais de recurso. E o retorno não é tão imediato. Então, assim, dependendo do porte da sua empresa, se for uma empresa grande que está montando agora o planejamento estratégico, ele já entra. Ele já entra a qualquer momento. Agora, empresa pequena, com recurso limitado, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Muito bom. Eu responderia da seguinte forma essa pergunta. A gente precisa iniciar imediatamente, mas não precisa colocar dinheiro nisso. Como eu comecei lá atrás, a primeira oportunidade que eu tive, eu criei um Instagram e eu postei tudo que eu fiz na casa do cliente, pedi um feedback para o cliente e coloquei lá sem gastar R$1. E a segunda alternativa foi, quando eu entrei dentro de um condomínio, eu bati em cada porta e coloquei algumas pessoas dentro do meu time para fazer o mesmo. E lá dentro eu consegui outros clientes e foi assim que a gente foi dando passo a passo. Assim, ó. Estratégia de avanço, muito bem elaborada. Marketing sem gastar R$1. Isso é marketing digital, Ronald? Marketing digital, no caso, você foi pelo orgânico, não é isso? Isso. Correto, também faz parte. Marketing O orgânico e o tráfego pago faz parte. Só que o orgânico, ele demora um pouco mais para dar resultado, mas ele dá resultado também. Mas é só para ficar claro aqui dentro da pergunta, né? Sem dinheiro, né? Para quem está começando agora. A gente tem que encontrar... Agora, se o cara tiver dinheiro... Zero bala, vai com tudo. Aí a gente tem que encontrar alternativas. Tem que encontrar alternativas, né? Ainda mais naquela época, né? Tu parece o Lombardi aqui. Ronald Bala tá ali só pelos bastidores ali. Rapaz, se o cara souber o quanto esse bicho é cara, mano. O tamanho desse papel é grande. A pergunta também é no mesmo peso, é? Cara, essa pergunta aqui é muito interessante. E eu te fiz ela no começo do programa, antes de iniciar. Qual a importância de ter um membro ali da equipe ali, o cara ali que tá fazendo aí um trabalho ali excelente ali na parte operacional do nosso negócio aqui, né? Essa pergunta aqui também vai te tirar aqui algumas dúvidas, né? Tá anotando aí, marceneiro? Essa aí tu deve anotar, viu? Na pedra. Se estiver assistindo até agora, anota essa daí na testa. O europeu chegou aqui, essa é pra ele, né? Vamos lá, é brincadeira. Qual a importância de envolver a equipe no processo de planejamento? Essa realmente você tem que anotar. Um dos maiores problemas que eu identifico nesse tempo que eu trabalho com planejamento estratégico é achar que o planejamento estratégico é somente do estratégico. Esse é um das maiores dificuldades e dos maiores desafios quando a gente fala de limitações. O planejamento estratégico ele tem que envolver toda a pirâmide. Inclusive, hoje, é possível você criar planejamento estratégico do operacional, criar planejamento estratégico do tático e criar planejamento estratégico do estratégico. Por que isso, Marcelo? Por causa do engajamento. Se você pensar, ainda há pouco a gente falou em termos de prazo, longo prazo, médio prazo e o operacional curto prazo. Nós falamos também da questão do saber o porquê fazer no estratégico, saber como fazer no tático e saber fazer no operacional. Eu vou dar mais uma informação para você em relação às habilidades. O estratégico ele tem habilidade conceitual. O tático tem habilidade humanas. E o operacional tem habilidades técnicas. Então, entenda que cada departamento, cada parte dessa pirâmide tem as suas especificidades, tem as suas particularidades. Então, quando eu consigo montar um planejamento estratégico por setor, fica muito mais, o resultado se torna muito mais expressivo por dois motivos. Primeiro, pelo engajamento da sua equipe. Dos maiores problemas, das maiores dificuldades das empresas é que monta o estratégico, monta o planejamento, cria objetivo, cria missão, cria visão, cria valores e o seu operacional não sabe. E agora pasmem com isso.
Isso aí é uma informação muito importante para vocês. Tu sabe quem é que está de frente com o relacionamento com o seu cliente, Franklin? Quem? O seu operacional. É aquele seu funcionário que vai lá no meu apartamento montar o móvel que eu paguei aqui da tua empresa. O tempo inteiro ele está lá. Ele é de relacionamento. É. O estratégico, ele trabalha com o cliente a perspectiva do planejamento e do mercado. A gente faz a venda e no final das contas quem come o churrasco é o João. Pronto. Ou seja, o João, ele está indiretamente, ou mesmo diria diretamente, envolvido com o relacionamento com o seu cliente. É através do trabalho do João, da educação que ele vai oferecer, da qualidade do serviço que ele vai proporcionar, cumprindo com a tarefa, cumprindo com a meta da entrega, que vai fazer o seu cliente se transformar num formador de opinião. Então, quando você pensar que está investindo na sua equipe, tire isso da sua cabeça. Porque você não gasta, você investe. Quando você investe na sua equipe para ela trazer o resultado, ela vai trazer através do relacionamento. Entenda o seguinte, a base da pirâmide não é à toa que ela é maior. É porque é ela que sustenta a pirâmide. É através da base que a pirâmide fica em pé. Que adianta tu ter o melhor estratégico se tu não tem uma equipe engajada, preparada para oferecer o que tu planejou lá. Qualidade de serviço, qualidade de atendimento, entende? Então, respondendo mais uma vez para você fixar na cabeça, planejamento estratégico é para todos. Tem que fazer o engajamento, tem que fazer todos entenderem que é importante e o que a empresa quer. Resumindo, Franklin, você pega o seu objetivo pessoal como empresário, né, você marceneiro, e faz com que o seu colaborador, a sua equipe, entende que pega o objetivo dela, junta com o seu objetivo e direciona para o mesmo caminho. Todos vão ganhar com isso, podem ter certeza absoluta. Boa pergunta. Traz mais uma pergunta para cá. Última pergunta, vamos lá. Para fechar e encerrar com chave de ouro. Suspense. Bora lá. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui é a penúltima. 1 minuto de resposta. Bora desafiar aqui bora desafiar o cara, rapaz. Debate. Qual o papel das redes sociais no planejamento de uma marcenaria? Divulgação. Né? A rede social, como você falou ainda há pouco, não precisa, nesse primeiro momento, alocar recurso, né? Porque basta você criar a sua página, criar o seu Instagram, né? E começar a divulgar o seu trabalho, colocando fotos, colocando imagens, vídeos, né? E aí você consegue alcançar um público que estava inalcançável. Contratando a Wolf, né? Contratando empresas sérias, né? E de respaldo no mercado como a Wolf, me contratando também para me ajudar na criação e elaboração dos projetos. Então, assim, você só tem a ganhar com a rede social, que a vantagem dela é justamente essa, você alcançar um público que você ainda não conhece e eles não conhecem o teu trabalho. Então, a rede social ela vai te ajudar nesse sentido, utilizando da divulgação do seu trabalho, um vídeo, um depoimento, né, como muito bem falou o Frank aqui com a gente. Muito bom, né? Bora lá para a última agora. Encerrar com chave de ouro. Agora Rufa vai. Só para resumir aqui, né? Hoje, com toda a nossa tecnologia, com tudo que a gente tem na palma da nossa mão, ficou muito mais fácil do que quando eu comecei lá atrás. Se eu fosse iniciar hoje do zero, com certeza eu não iria esperar quase 10 anos. Estou quase 10 anos nesse mercado. Para muitos, né? Para alguns clientes que já me deram um feedback positivo, eu tive um avanço, um crescimento muito grande, né? Como eles falam, né? Com um curto espaço de tempo, né? Vamos falar assim, que eles já pensam em planejamento. Alguns clientes que eu tenho que são muito grandes, né? Eles já têm toda essa pirâmide aqui na cabeça, mentalizado e definido. E também, né? Dentro das empresas deles, eles já me deram esse feedback que eu tive um avanço muito grande para o pouco tempo que eu estou no mercado. Né? Aí você imagina quando você colocar isso na prática. Exatamente. Criar o seu planejamento estratégico, você vai decolar muito mais do que já decolou nesses 10 anos. Exatamente, é isso mesmo. Então as redes sociais é assim, né?
o planejamento estratégico nas redes sociais como o Ronald falou, né? Hoje em dia tem um tráfego pago que está aí para todo mundo. Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui, né? Pelo menos a maior parte, já deve ter ouvido falar nisso. Então você tem hoje um barco e uma lancha. Você quer chegar numa ilha, só é escolher qual dos dois você vai pegar. Então hoje está muito fácil, né? Vamos lá, última pergunta. Ronald Bala tá ali brincando ali, que nem um menino. Que nem uma criança. Chegou um brinquedo aqui pra mim. Chegou uma Ferrari dentro Tô que nem o Frank quando chega MDF. Chegou uma Ferrari no estúdio, né? Cara que bota uma Ferrari tá ali, ó, na tela do computador, ele ficou que nem um menino hoje aí, ó. Pra quem não conhece, é o Ronald Bala, rapaz, o diretor desse negócio aqui, ó. Última pergunta. Vamos lá. Qual é o maior erro que as marcenarias cometem no planejamento estratégico? Cara, qual é o maior erro que as marcenarias cometem no planejamento? Não vou nem falar muito do estratégico aqui, ó, porque quase ninguém faz. É isso que eu ia falar. O maior erro é não fazer o planejamento. Esse é o maior erro. Porque da feita que você começa a planejar, como eu disse, todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira é na mente e a segunda é quando você coloca no papel. O erro é que você está com ela na mente. Coloque no papel que o negócio vai andar e você vai conseguir montar estratégias de avanço que vão fazer a sua empresa decolar no mercado. Além disso, né, Agora, antes de terminar esse podcast, fala olhando para aquele menino bem ali, ó. De novo, repete o que você falou aí, que eu falo para ele quase todos os dias. Fala aí. Do erro do planejamento? Do planejamento. Pode entrar aí, se quiser. Fala aí. Então, entra aí, vem cá, aqui, vem cá. Vem Cá, que é bom que tá de uniforme para todo mundo. Vamos fazer logo uma mentoria aqui na hora, né? Apresentando para vocês aqui, pessoal, esse aqui é o João, mais conhecido como europeu. O cara veio direto da Inglaterra. João, é isso que tu tem que entender. Às vezes, por a gente já ter experiência, por a gente já saber de qual é salteado, como se fala, né, todos os processos, a gente acaba achando que o que está na mente é suficiente. E não é. Você precisa, para planejar, você tem que tirar da mente. A primeira criação você já tem, é que está aqui, na sua mente. A segunda é quando você coloca isso no papel. Então, até mesmo quando você sai da empresa, você tem que estar planejado. Né? Eu trabalhei muitos anos na área de comercial, então eu já fazia o seguinte, eu começava pelo meu cliente mais distante para chegar próximo do almoço do cliente mais próximo da empresa. Assim eu ganhava tempo, eu otimizava tempo. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu consigo. Aí vai num aqui perto, depois vai no distante, depois volta, depois vai lá para o outro mais distante ainda. Quando ele vê, ele está pela rua, cansado, gastou muita energia, gastou muito tempo. Por quê? Porque ele não se planejou. Eu garanto a você, eu faço um desafio aqui na frente de todos, que se você colocar na ponta do lápis o seu planejamento, chega no domingo, que está em casa, quer planejar para a semana toda, você consegue. Ou quer planejar dia a dia, toda vez que encerrar, planeje já o dia seguinte e cumpra esse planejamento. Não é colocar no papel e jogar na gaveta, ou amassar e meter no bolso e dizer, não preciso nem olhar porque está na cabeça, aí não vai adiantar. É pegar o planejamento e colocar na frente. Hoje eu vou fazer A, B e C. Terminou, vai para o D, para o E, finaliza o dia. Eu garanto a você que o seu rendimento vai aumentar, a sua produtividade vai aumentar e o seu know-how junto à empresa vai crescer junto também. E cada vez mais os clientes vão estar buscando o serviço através de você e através do que a empresa tem para oferecer para eles. É um item de cada vez, né? Um item de cada vez. A gente diz o seguinte, existe uma ferramenta, só para a gente concluir isso aqui, que isso é importante. Não adianta tu querer fazer tudo de uma vez. Faça uma vez, faz um de cada vez. Você produz muito mais. Você tem 5 coisas. Aí você tem que ligar aqui, tem que falar ali, tem que 5 ser coisas, para onde. tem que selecionar o que é mais importante. Seleciona, aí você usa critérios. Critérios por prioridade de importância ou por tempo. Entende? Então, assim, por exemplo, se você tem. Qual é o grande problema? Às vezes você quer fazer os 5 ao mesmo tempo. E aí você acaba não fazendo nenhum deles com maestria.
Agora, se você fizer um de cada vez, eu vou terminar primeiro esse, depois mais esse, depois mais esse, você ganha tempo e, de repente, em vez de 5, tu vai conseguir completar 7, 8, 9, 10 itens que tu demorava 2 dias para realizar, tu pode realizar tudo num dia só, sem ficar sobrecarregado. E acaba ganhando mais tempo de sobra para tudo isso. Né? Para as outras estratégias. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí, verdade. Então pronto, anote Obrigado. aí. E aí ele vai me dizer depois se tu já começou realmente a aplicar. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta você ter 1 tonelada de conhecimento e aplicar apenas 1 grama de ação. Então, 1 grama de ação vale muito mais do que 1 tonelada de conhecimento. Então, tudo isso que você está acompanhando, né, com a marcenaria aqui no topo, você tem que aplicar. Porque é aplicando que você vai alcançar resultados. É isso aí, pessoal. Foi muito bom o podcast de hoje, né? A gente percebeu, né, aqui ao vivo, mostrando para vocês aqui na prática, né, que todos nós precisamos aprender. Eu preciso aprender, o João precisa aprender, o nosso amigo aqui também precisa aprender. A gente nunca sabe tudo, né? A gente, né, que é técnico, a gente que entende, né, desse mercado de marcenaria, às vezes a gente acha que sabe de tudo, Se a gente tiver humildade para aprender um pouco mais, a gente vai mais longe. Agora, antes de finalizar o nosso episódio aqui, eu queria pedir aqui para o nosso amigo Marcelo Leal, para ele deixar aqui a última palavra aqui, um conselho para os nossos amigos marceneiros aqui que estão nos assistindo. Olha, veja bem, acredito que hoje a mudança ela é interna, então é a mudança de comportamento, pessoal. Você tem que entender que para você alcançar seus resultados, eu vou deixar uma frase aqui que ela é muito importante e isso com certeza pode mudar a sua vida. Nunca esqueça do seguinte: uma ação leva a um hábito leva a um comportamento. Então, comece a verificar quais as ações que vocês estão fazendo hoje que estão deixando vocês longe do objetivo final, que é o sucesso da sua empresa. Comece a parar de fazer aquilo que te atrapalha. Comece a minimizar aquilo que não está deixando você seguir em frente. E, principalmente, analise aquilo que você precisa continuar a fazer, aquilo que você precisa fazer mais e começar a fazer, que vai fazer você chegar mais próximo do seu estado desejado, que é a realização do seu sonho de colocar a sua marcenaria no topo, igual o que nós estamos presenciando aqui. Esse nome Marcenaria no Topo, ele não está à toa, é justamente para levar você e a sua empresa no topo do sucesso. É isso aí, pessoal, o sucesso nos espera, então vamos levar a nossa marcenaria para o topo. Foi um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Já dá um like aí, pessoal, curte, compartilha, comenta aí, diz aí o que você achou dessa aula aí, porque hoje não foi uma entrega qualquer, foi uma aula que hoje a gente realmente mergulhou a fundo sobre o assunto aí de planejamento, gestão, tudo que a gente precisa para alcançar o topo desse mercado. Uma salva de palmas aqui para todo o grupo que participou hoje aqui desse podcast. Foi de bola.